Você já ouviu falar da nova pílula do câncer? E as pesquisas? A legislação? Será que funciona? Será que já pode se usar livremente? O nosso convidado é o deputado estadual por São Paulo, Roberto Massafera, do PSDB. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Fosfoetanolamina, pílula do câncer. São muitos os relatos que a utilização desta substância enquanto sintética tem apresentado excelentes resultados no combate a alguns tipos de tumores. Em virtude disso, e também porque a pílula do câncer ainda não está, o seu uso, devidamente autorizado pelos órgãos competentes, os pacientes interessados têm conseguido decisões na justiça para a utilização da chamada pílula do câncer. Nossa repórter Marcela Lopes está nas ruas de São Paulo e foi saber o que as pessoas pensam sobre esse assunto. É isso aí, Jantalha. E hoje estamos nas ruas de São Paulo para saber o que as pessoas pensam sobre isso. Você já ouviu falar na pílula do câncer? Sim. Sim. Já. Não, ainda não. Você tomaria essa pílula sem ter sido devidamente testada em seres humanos? Eu tomaria, arriscaria sim tomar. Se eu tivesse câncer, com certeza. Tomaria, pelo que eu já ouvi falar dela, já ouvi muita gente dizendo que passou e ela ajudou, tomaria sim. Sim, tomaria, para ficar bom, tomaria qualquer coisa. E você conhece alguém que já tomou esse medicamento? Olha, eu conheço o irmão do amigo meu tá com câncer na bexiga e ele tá tomando esse remédio. Tá até fazendo efeito, viu? Não. Não. Não, mas acho que deve ser testado mesmo e levar em prática, porque para a evolução da ciência, né? Roberto Massafera é engenheiro civil formado pela Escola de Engenharia da USP de São Carlos, com cursos de pós-graduação em Planejamento Urbano pela USP e especialização em Administração Pública pela Unesp Araraquara. É também MBA em Gerenciamento de Empreendimentos pela Poli-USP. Roberto Massafera foi prefeito de Araraquara e está no seu terceiro mandato como deputado estadual pelo PSDB, sendo que no último pleito em 2014, recebeu mais de 93 mil votos. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo o nosso canal no YouTube. YouTube/Programa PDE. Você acessando nesse canal do YouTube, você vai encontrar todas as entrevistas já exibidas no nosso programa. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos o deputado estadual pelo PSDB de São Paulo, Roberto Massafera. Deputado, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber o senhor aqui. O prazer é meu. Eu agradeço o convite, Denis, à Rede Mundial, e queria agradecer essa oportunidade de vir debater as minhas ideias com vocês. E o ponto de equilíbrio, hoje as redes sociais, a internet, YouTube, são instrumentos muito fortes de comunicação. Então, acho que agradeço estar aqui nesse momento. Obrigado, deputado. Vamos começar pela pergunta que não se cala, né? No momento político, a gente gostaria de estar aqui falando sobre crescimento econômico, perspectivas para o Brasil, planejamento, geração de empregos, mas infelizmente o país vem atravessando essa crise institucional, política, financeira, que vai deixando sequelas por onde ela passa. O senhor, como político experiente, eu queria aproveitar a sua presença aqui. Qual o sentimento que o senhor tem hoje dessa crise? Quais as soluções? Quais os desdobramentos? Como enfrentá-la? Veja, a democracia ela é baseada em 3 pilares: o poder judiciário, o legislativo e o executivo. O legislativo faz as leis, o executivo cumpre. E no caso de erros, o judiciário, cabe a ele julgar esses enganos. Então, nós vivemos a plenitude democrática, né? Nós não podemos confundir uma crise econômica e financeira com uma crise política, né? Existe uma crise política, consequência da crise econômica e financeira que nós ingressamos. No passado, nós tivemos ditadura, Getúlio Vargas. Por fim, Getúlio Vargas renunciou à vida.
Jânio Quadros renunciou, Collor foi deposto, vivemos aí 20 anos de ditadura militar, né? Então, hoje não, nós temos uma estabilidade jurídica, temos uma estabilidade legislativa e o Executivo errou. Aonde? Você fala para mim, aonde o Executivo errou? Quando eleito o presidente Lula, em 2002, o mundo entrou em fase de crescimento econômico. Nesse crescimento econômico, o minério de ferro que nós vendíamos a 10 dólares foi para 100. O petróleo de 40 a 50 dólares foi para 150. Subiu a receita. As commodities. Soja a gente vendia por 10 dólares, hoje chegou a 30. A receita do país cresceu e o presidente e o governo aumentou as despesas sociais. Todo tipo de programas sociais, Minha Casa Minha Vida, bolsas de estudo, acompanhando a despesa. Durante 8 anos nós tivemos crescimento econômico com aumento de receita e de despesa. 8 anos, quando assumiu a presidente Dilma, nós tivemos uma inversão, uma queda mundial. O petróleo hoje de 150 dólares veio a 30, o minério de ferro de 100 dólares a tonelada veio a 10, 20, então houve uma queda. Mas você sabe, quando cai a receita pública, não é fácil você diminuir a despesa. Então, durante os 4 primeiros anos, a presidente Dilma manteve a despesa mesmo com queda de receita, ou seja, ela manteve 4 anos de déficit. Mas ali já era um sinalizador. Já era um sinalizador. Todas as grandes economias já estavam olhando atentamente para isso. Exatamente, mas nós, até por política, então, o Executivo errou no instante que ele não tomou providências para reduzir os gastos. E ela foi reeleita dentro disso. Após a reeleição, ela trouxe a verdade, né? Então, os problemas financeiro e econômico que nós vivemos hoje, de inflação, desemprego, é fruto disso. E o mundo mudou. Da mesma forma que até a comunicação hoje mudou, através das redes sociais, internet e tudo, a economia mundial mudou. E agora que nós estamos passando por crise econômica e financeira, com reflexo na política, no executivo. Então, o que você tem hoje é esse momento. Mais ainda, e veio à tona, né? Enquanto você crescia e ganhava, o pessoal errou em algumas coisas. E agora veio à tona a Operação Lava Jato e tudo isso. Então, trouxe à tona os vícios e os defeitos da classe política. Então, nós vivemos nesse momento, esse momento conturbado nacional, mas eu acredito piamente, o setor jurídico, o judiciário, o Supremo Tribunal estão a posto. Nós não precisamos hoje de militares para fazer revolução. Quem está fazendo qualquer mudança é o povo na rua e o Poder Judiciário. Sempre obedecendo os preceitos constitucionais, né? Isso que é importante a gente ressaltar, porque hoje o Brasil é uma democracia sólida, estabelecida, as instituições funcionam plenamente, nós vivemos um Estado democrático de direito. Então, eu acho que todas as providências têm que serem tomadas dentro da legalidade. Pelos juristas que eu tenho ouvido falar, eles dizem que a Constituição está sendo respeitada e a metodologia orientada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, acredito que tudo que nós estamos vendo hoje aí é erro de pessoas dentro do Executivo, que aproveitaram do cargo, desviando dinheiro, tudo isso, e uma economia que ficou fraca, né? Tem saída? Tem. O Brasil é grande. Se o governo atentar que a nossa agricultura é muito forte. Aliás, é o único setor que não sentiu a crise tão fortemente, né? Mas eu deixo acrescentar um setor. A construção civil, ela é geradora de emprego e ela tem um efeito multiplicador muito grande. É o maior setor que você investe R$1, na sociedade multiplica por 18. Porque você compra tijolo, compra cimento e a mão de obra. Emprego direto, indireto. Emprego direto, indireto. Então, o governo errou esses 2 anos ao reduzir os investimentos da Caixa Econômica Federal, tudo isso. Parece que agora está reabrindo. Então, eu acredito que com a agricultura e com a construção civil, o país começa a retomar o seu caminho, né? Então, são caminhos. Agora, a questão política é muito mais uma questão do judiciário. E o que vem nas próximas eleições, deputado, né? Principalmente nessa eleição agora para prefeito e vereadores? O senhor espera uma renovação grande em virtude de tudo isso que tem ocorrido, escândalos políticos envolvidos, ou o senhor acha que vai se manter mais ou menos o mesmo nível de renovação e de manutenção do político? Olha,
Você não tinha nascido ainda. Em 1962, nós estávamos num caos político. E o vereador mais votado aqui em São Paulo foi o Cacareco, que era um rinoceronte que estava fazendo sucesso no Zoológico do Rio. 1962, rinoceronte, era estava no o Cacareco. zoológico aqui. Foi o vereador mais votado. Então, nesse momento, onde a classe política fica desacreditada, nesse momento onde o executivo fica desacreditado, o povo, como resposta, pode varrer muita gente e renovar bastante em novas ideias, novas propostas, em novas pessoas. Acredito que é o momento da renovação. E reforma política, sai ou não? De verdade. A reforma política é muito complexa. No passado, nós elegíamos um poder constituinte, pessoas de notório saber jurídico, que faziam a Constituição. E a gente seguia essa Constituição. Essa Constituição de 1988, que entrou em vigor em 89, o Congresso chamou a si o poder de fazê-la. Então é uma Constituição híbrida. Por que ela é híbrida? Porque ela foi feita pelos deputados que permaneceram no poder. Ela foi feita visando a manutenção de poder e ampliando. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A questão política partidária. Com 500 mil assinaturas, você forma um novo partido. O Brasil é, no mundo, o partido que tem, é o país que tem mais de 35 partidos políticos. E todos recebendo verba do fundo partidário. Não só isso, como também se prestam aos objetivos dos seus fundadores. Veja, nos Estados Unidos nós temos 2 partidos, em outros lugares temos 3, 4, vamos dizer 5 partidos, esquerda, direita, centro, meio. Tá bom, 10 partidos, mas 35 passa do limite. Então, eu acredito que o poder constituído, dado aos próprios deputados, que causou isso tudo. Então, a nossa Constituição é um misto de parlamentarismo, de presidencialismo e de interesses maiores daqueles que a fizeram. Vou mudar um pouquinho de assunto agora, que o senhor esteve envolvido, né, o episódio agora conhecido como a pílula do câncer, a nova pílula do tratamento do câncer. Gente contra, gente a favor, manifestações, políticos envolvidos, médicos envolvidos, cientistas. Queria que dentro do aspecto político, lógico, que o senhor teve mais envolvido, o senhor explicasse para o nosso telespectador o que realmente existe de concreto nessa situação. Bom, primeiro eu vou te falar uma história. Em 1995, ou seja, há 21 anos atrás, poucos anos atrás, a USP fez um convênio com o Hospital de Jaú, do câncer de Jaú, para pesquisar a fosfetanolamina sintética, que é uma síntese química desse produto, para pesquisar os efeitos dela exatamente no tratamento do câncer. Fizeram durante 2 anos os testes, acompanhando as normas do Ministério da Saúde, né? E, por algum motivo, esse convênio encerrou-se e não se apresentou os resultados concretos. O pessoal lá da Química, lá da USP de São Carlos, durante esse tempo, teve alguma dificuldade em regulamentar o uso desse produto. Esse produto, para ser medicamento, ele tem que seguir várias etapas. A primeira etapa, você testa ele com animais. A segunda etapa, você testa com seres humanos para verificar o efeito colateral. Se faz mal, se aumenta a pressão, se você se sente mal. A terceira etapa, você faz os testes clínicos médicos, onde o médico acompanha estatisticamente as pessoas, dando o produto e vê o resultado. Então, a partir da terceira etapa, onde você tem resultados clínicos, você depois pode fabricar, distribuir, etc. Então, você tem normas hoje, que era o Ministério da Saúde e que chama-se a Anvisa, que regulamenta isso tudo bem. Qualquer produto que a gente inventar, para ser produto médico, para estar na prateleira da farmácia, precisa passar por essa regulamentação. Isso não passou ainda. Acontece. Mas e esse prazo é normal, essa demora, como o senhor mesmo falou lá, de 20 e poucos anos, é normal ou teve alguma coisa excepcional? O pessoal
veja bem o seguinte, olha, eu sou engenheiro, mas imagine que eu quisesse ser médico. No 5º, 6º ano eu me especializo em oncologia. Consigo uma bolsa para ir para os Estados Unidos, para me especializar em oncologia e faço um doutorado. E aprendo lá as melhores técnicas de combate ao câncer. Volto para o Brasil e trabalho 24 horas. Eu tenho que legalmente seguir os preceitos, não só que eu aprendi, como as normas. Eu só posso receitar produtos que sejam medicamento regulamentado, não posso ficar receitando que não seja. Então, no meu dia a dia, eu tenho que ser contra qualquer outra dessas coisas. Esse é o problema que nós enfrentamos hoje, né? Muito bom. Só que lá o laboratório lá de São Carlos fabricava 200 pílulas por dia e iam dando às pessoas. E as pessoas iam tomando. Ao longo desse tempo, não se tomaram... Mas iam dando agora, recentemente? Não, ou... nos últimos 20 anos. Tá, mas a pessoa ia lá como sabia que era experimental. Isso, servia de... Não se provou nada com efeito colateral. Mas aquelas pessoas que a gente chama terminais, que já tinham operado, que já tinham feito a radioterapia, que já tinham feito a quimioterapia, iam atrás de uma esperança. E algumas se recuperaram, ficaram bem. Então começou a se divulgar. Para você ter uma ideia, essas pessoas, chega lá 200 pílulas, você precisa tomar 2 por dia, 180 dias, 360 pílulas. Enquanto fazia 200 por dia, era fácil. E agora, quando chegou a 1.000 pessoas pedindo, não dava para atender. Aí entraram na justiça com ordens judiciais. E hoje nós para poder receber para receber. E hoje nós temos 15.000 mandatos judiciais do Brasil todo obrigando a USP a dar. Então, com 15.000, multiplica isso daí por 200, você precisaria ter aí 30 milhões de pílulas para atender as medidas judiciais. Aí já é uma produção industrial, em sério. Industrial. Né? A USP não pode atender. Então, ela se defendeu. No momento político que nós estamos vivendo, né, a USP é independente do governo do Estado, ela tem autonomia. Né, e ela entrou na justiça para não poder atender. E politicamente divulgaram que o nosso governador era contra. Aí nós chegamos a ele e falamos, governador, você tem que fazer alguma coisa. Ele falou, tá bom, o que nós vamos fazer? Chamamos o secretário da Saúde e eu falo, nós vamos fazer os preceitos legais de regulamentação do produto. Determinou que o Instituto do Câncer fizesse a pesquisa que falta para atender todos os parâmetros legais do Ministério da Saúde e da Anvisa. Então, o Instituto do Câncer já está preparado para atender os exames clínicos já na 3ª fase. É a última fase. Que é 1.000 pessoas, segregando 10 tipos de câncer diferentes, 100 pessoas por tipo, né, 100 vezes 10, 1.000, para fazer os testes. Esses testes vão durar em torno de 4, 5 meses. Para isso, tem que ter um projeto, tem que aprovar, regulamentar Conselho de Ética, Conselho de Medicina e Anvisa. E o governador determinou 5 milhões de reais para essa pesquisa. Aí, na etapa final, a Anvisa exigiu que o acompanhante do paciente que vai fazer o teste tivesse uma ajuda de custo para diário, para alimentação, não sei o quê. O que aumentou a verba de 5 para 10 milhões. Está tudo feito, muito bom. Mas para 1.000 pessoas, nós precisamos de 300.000 pílulas, cujo custo vai ser 900 mil reais. Muito bom. O governador falou, então, vocês vão lá na FURP, em Guarulhos ou lá em América Brasilense, e a FURP fabrica isso. O secretário da Saúde mandou. Então, nós fizemos uma reunião na FURP para fabricar a fosfetanol-amina sintética. Né? Muito bom. Surpresa nossa, chegamos lá na reunião, a FURP, que é estatal, que é paulista, do governo do estado, falou, não, nós aqui só envasamos produtos, nós só fazemos as cápsulas ou a seringa. Nós não produzimos. E esse produto é um produto que passa por tratamento químico, por reação química, por modificações no tratamento. E nós não fazemos. Ninguém sabia.
Uma novidade que apareceu Mas de que última hora. apareceu, muito bom. Quem que faz? Quem faz é uma indústria farmacoquímica. A indústria farmacoquímica que faz a transformação química. Muito bem. No estado de São Paulo, temos 3 indústrias químicas, farmacoquímicas, credenciadas pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, preparadas para produzir as transformações químicas que a fosfoetanol, a amina, passa para se transformar em sintético. Muito bom. Já está feito isso, já foi escolhido um, e esse laboratório que foi credenciado pelo governo do estado já está, nesse momento, produzindo o produto. Esse produto vai para a FURP apenas para ser encapsulado e vai, em seguida, para o Instituto do Câncer para fazer o teste nos seres humanos, que já é no 3º estágio. Mas essa legislação que passou agora? O ministro da Saúde, junto com o governador do estado, já tinha feito uma portaria dizendo o seguinte: pacientes crônicos que já usaram toda a metodologia tradicional de quimioterapia, radioterapia, eles chamam compassíveis. Pacientes crônicos chamam compassíveis. O que é compassível? Que dá compaixão. Que já está querendo alguma coisa diferente, porque até agora não deu certo. Já tentou de tudo e não teve E ele resultado. baixou a portaria dizendo que os pacientes compassíveis podem experimentar medicamentos, produtos ainda não regulamentados, mas que estejam na 3ª etapa. Então, essa é inclusive uma pergunta aqui da nossa telespectadora, Rosângela Vieira, no Facebook. O senhor não é médico, lógico, mas é uma dúvida que eu acho que muitos telespectadores têm. O risco de se tomar essa pílula, já que ela não cumpriu todas as fases ali de testes para ver qual é o resultado. Qual é o risco para a pessoa? Eu vou falar o contrário. Como político e como engenheiro que já estudou química, como nós já estamos avançado na regulamentação desse produto como medicamento, é melhor esperar. Mas quem tomou até agora não teve nenhum problema. O grande ponto é o seguinte: essas 200 pílulas que eram feitas eram distribuídas graciosamente. E alguns espertalhões começaram a fabricar qualquer coisa e vender por $100, $200 via internet. Então eu perguntei lá para o químico, o professor Gilberto, como que eu sei qual pílula é verdadeira e qual é a falsa? Ele falou: a verdadeira você não paga nada. Quer dizer, só a pessoa se cadastrar, ela vai lá, ela recebe o medicamento. Não, mas de 200 pílulas, tem 15 mil pessoas querendo, não tem como. Então, vai ter que esperar agora a fabricação passar no estágio, né, para ser regulamentado. 1.000 pessoas são 360 mil pílulas durante 6 meses. 15 mil pessoas são quase que 3 milhões de pílulas. Então, é um número grande para ser feito e tem que esperar. E o governador vai fabricar e vai distribuir isso daí. Mas existe um prazo? É 6 meses. 6 meses. Que a gente calcula, que é para cumprir as etapas de teste. Eu recomendo esperar, né? Agora, eu quero te explicar uma coisa, inclusive para essa... Rosângela Vieira, nosso telespectador. A grande descoberta na fosfoetanol, amina sintética, a grande descoberta é que se você pegar esse produto, como fizeram lá em Brasília agora, e colocarem in vitro o remédio junto com a célula doente, não acontece nada, porque ela não é solúvel em água. Esse produto, você toma, ele vai atingir o seu metabolismo basal. O metabolismo basal vai afetar o seu sistema imunológico. Quem combate a célula doença é você mesmo, é o seu sistema imunológico. Você toma e as suas células vão combater as doenças. O que acontece? Quem já fez radioterapia ou quimioterapia mata a célula boa e a ruim, então destrói o sistema imunológico. Então, ela não tem essa ela diferenciação. Não tem essa eficiência em quem já fez, né? Muito bom. Então, como que pode ser? Quem já fez quimioterapia ou radioterapia tem que esperar 1, 2, 3 meses até o sistema imunológico dele se tornar rígido. Rígido significa preparado a produzir de novo. Então, isso para quem já fez. Para quem não fez. Que até a outra pergunta é essa. Ela pode substituir a quimioterapia? Não. Qual que é a nossa tese? A nossa tese. Você tem hoje
em São Paulo, no estado de São Paulo, 400 casos por dia novos de câncer. Só em São Paulo? No estado de São Paulo. E no Instituto do Câncer, mais ou menos 150 casos por dia. Qual que é a nossa tese? Eu chego lá hoje, porque o meu sistema imunológico é diferente do teu. Eu posso apresentar resultado, você não. Então você chega lá, detecta. Então é um tratamento barato, você vai testar. Se o seu sistema imunológico responder, você vai ficar bom. Se ele não responder, você vai para o tratamento tradicional. Ou é cirurgia, ou é a radioterapia, ou a quimioterapia, entendeu? Que é muito mais caro. Então, é uma maneira de você ter mais uma coisa que seja barato, que ajuda. Então, é isso. Não recomendo a ninguém não fazer nada. Não, faça o tradicional, até você ter certeza que você pode fazer isso daí. Quem se submeteu é aquela pessoa compassível, aquela pessoa que já tinha feito e não teve resultado, né? Eu vou te dar um exemplo. Uma moça tinha câncer de seio, tinha operado, fez quimioterapia, estava na cadeira de roda e quase não andava. Aí ela tomou a fósforo e se recuperou, está andando, saiu, está bem, né? E não sei se eu posso fazer uma propaganda política aqui, mas eu vou falar. Por favor, fique à vontade. O Celso Russomano, o pai dele, mais ou menos 80 anos, estava na cadeira de rodas, já não levantava mais. E ele tomou. Já era, então, um paciente compassível, porque já tinha feito quimioterapia, radioterapia. E não deu resultado. Não deu resultado. E ele, como última tentativa, tomou. E conseguiu ficar bom. Ficou de pé, andou, tal. E foi de carro até São Carlos um dia desses, agradeceu o professor que deu para ele. Muito bom. Uma pessoa com 80 anos está submetida a outros problemas também. Sem dúvida. E ele recentemente veio a falecer. Mas ele não faleceu por ter melhorado ou por ter piorado, faleceu por outras consequências. Né? Então, cada pessoa é de um jeito. Né? Agora, você fala assim, como que funciona esse princípio ativo do metabolismo? Você, teoricamente, existe mais de 150 tipos de células cancerosas, né? Na boca, tecido mucoso, na pele é outra coisa, no seio da mulher, na próstata do homem, no intestino. Cada lugar é de um jeito, né? Fruto da nossa vida, da alimentação, da poluição, dos produtos químicos que são aplicados na lavoura, né? Traços do BHC que vem no leite da vaca, no queijo, enfim. E tudo isso torna a nossa vida exposta ao câncer. Você tem vários tipos. O princípio que está desenvolvido hoje, que está provado, e por isso que vai ser uma coisa boa, é o seguinte: naquelas pessoas, você tem dois tipos de célula. A célula normal é uma célula aeróbica, é uma célula que aeróbica no sentido de transpirar, de soltar água. E a célula doente, a célula cancerosa, é anaeróbica. Ela não transmite água. Quando você ativa o sistema imunológico com a fósforo, a célula boa vai marcar aquela que está doente. E ela joga nela uma oxidrila que transforma em oxidrila oxigênio, HO. Né? Mais oxigênio da atmosfera, H2O, a água. E aquela célula doente vai se dissolvendo. Então, é um princípio bioquímico que você tem uma reação química onde uma célula vai combater a outra. Então, o teu organismo, o seu sistema imunológico tem que estar funcionando bem. Então, é uma perspectiva totalmente diferente do que a gente aprende na faculdade, tudo isso. É uma outra perspectiva. E, de uma certa forma, é barata. Então, a gente tem esperança de que esse produto vai ser aprovado, vai entrar em vigor. Então, não custa esperar para ter certeza, porque nenhum médico pode prescrever ainda, porque não é um medicamento autorizado. Nenhum médico pode receitar. Quer dizer, só pode se obter com essa determinação judicial, se for o caso, mas o médico ainda, legalmente, ele não pode prescrever. Em nenhum caso, nem para o paciente terminal. Ele não pode. Não, para o paciente terminal, ele já tem uma portaria do Ministério da Saúde. Então, baseado na portaria, ele já pode. Baseado na portaria, ele pode. E, aliás, essa lei que foi aprovada agora em Brasília,
é exatamente isso. Desde que haja a comprovação médica de que o paciente é compassível, ele poderá utilizar. Então, a lei, na verdade, ela somente veio legalizar a portaria que já e o existia. médico, então, dentro disso. Mas a medicina tem seus rituais éticos. Então, o Conselho de Medicina entende, enquanto não for um produto legalmente autorizado, o médico não deve prescrever porque falta a ética. Então, foi um momento de aprovar a lei, mas um momento... Mas, ao mesmo tempo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, lá em Brasília, fez os testes, pegou células doentes, in vitro, e jogou o remédio em cima para ver o que acontecia. Não acontece nada, porque não Isso é afeta o metabolismo. Quem vai combater a célula doente é você, é seu organismo. Então, essas coisas aí o pessoal fala que não funciona. Não é que não funciona, precisa ver de que jeito foi feito. Deputado, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, nosso tempo está se encerrando, e colocar à sua disposição algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. E só dizer a esperança, isso que nós estamos discutindo da fósforo, é a esperança de um país pobre, porque a radioterapia custa ao governo, ou quem paga, a quimioterapia custa, e países como a China, como a Índia, que tem 1 bilhão de habitantes, não tem como, no aumento exatamente da doença, não tem como enfrentar. Então, toda vez que a gente descobrir alguma coisa que não tem custo nenhum e que é uma evolução da sociedade, é uma evolução da humanidade, é no que eu acredito. E dizer que o momento político que o Brasil vive vai passar, que qualquer que seja a solução lá em Brasília, no Supremo, vai passar. O Brasil é maior que isso tudo e eu tenho certeza que o Brasil, com educação, com competência, com criatividade, precisa investir no aumento de produtividade para que a gente tenha ganhos dentro da sociedade. Esse aumento de produtividade se transforma em aumento de salário, em aumento de renda. O que aconteceu nos últimos 8 anos do Fernando Henrique e 8 anos do governo Lula, mais os 4 agora, nesses 20 anos que nós passamos, nós tivemos aumento de receita, aumento de despesa, mas não tivemos aumento de produtividade. Então, o benefício social foi muito curto. Você teve aumento de emprego, aumento de consumo, tudo isso. O que nós temos agora, através da educação, através de um esforço, aumentar a produtividade da sociedade, reduzir custos, e aí o Brasil, com a educação, vai enfrentar esse mundo que está aí, que é um mundo difícil, é um mundo de competitividade e que para isso requer educação e inovação. Deputado, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Prazer foi meu. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.